Olá, vamos seguir falando sobre as psicoses. Nesse momento eu gostaria de falar um pouco, dar alguns elementos, pelo menos para a gente começar a discutir esse assunto que é tão difícil, que é a propósito das esquizofrenias. Seria interessante dizer que desde Freud, quando ele trabalha as pulsões, ele vai nos dizer que a força motriz das pulsões é a libido. E que a pulsão, ou as pulsões, elas precisam se constituir numa organização onde seja possível para o ínfans passar por três etapas muito claras. A primeira, que é o autoerotismo, onde há um investimento corporal. A segunda é a constituição do narcisismo, que é o investimento na imagem do eu, o investimento que o bebê faz na imagem do eu. E isso se caracteriza pelo estádio do espelho que eu já falei para vocês. E um terceiro investimento, que é o investimento nessa organização pulsional, que é o investimento dos objetos no mundo externo, né? E isso dá ao bebê a dimensão da sua realidade, a constituição, portanto, da realidade. E nesse momento da constituição do eu corporal, né, esse eu corporal, ele é, na verdade, constituído primeiro a partir de uma dimensão real, né? E esse eu real, ele precisa de um tempo de estruturação até que seja possível se constituir para o sujeito, ele apreender da sua experiência, né, um imaginário, né, desse corpo acoplado à imagem enquanto tal, né? Na verdade, a necessidade de se pensar o eu ideal como sendo essa concepção imaginária do eu, né? O eu ideal, ele cria a possibilidade do sujeito apreender a sua própria imagem e, ao mesmo tempo, dá a esse ínfans, a esse pré-sujeito, se a gente puder falar assim, aquele que ainda não é sujeito, esse ínfans, né? Uma dimensão, uma concepção narcísica de onipotência, porque ele se inaugura como sendo ainda numa posição de precariedade, porque o bebê não tem estruturalmente, né, condições, né, e domínio não só dos seus movimentos, mas também ele está se estruturando ainda psiquicamente. Então ele constitui, a partir daquilo, desse investimento que lhe vem do outro, daquilo que o outro enigmaticamente lhe oferece, ele cria, né, uma ideia onipotente de um eu, né? E essa possibilidade de se constituir numa onipotência na imagem é a primeira identificação imaginária e que dá origem ao narcisismo primário. Por isso, a gente chama de narcisismo, o primeiro narcisismo é o narcisismo dos pais.
que inaugura o lugar do sujeito, lhe dá a possibilidade de se apreender numa imagem, né? E ele se reconhece nessa imagem a partir desse olhar do outro, desse investimento do outro. Ora, o esquizofrênico é aquele indivíduo que está numa forma de organização anterior ao narcisismo. Ele para nessa organização autoerótica. Então, ele não faz essa passagem narcísica, que é o investimento na imagem, e, consequentemente, ele não faz investimento nos objetos do mundo, né? Então, nós temos na esquizofrenia dois acontecimentos, né, que são fundamentais, que é a desagregação corporal. Ele não tem justamente essa unidade corporal narcísica, e o fenômeno de despersonalização. São esses dois elementos, esses dois acontecimentos que caracterizam especificamente a esquizofrenia. A imagem, portanto, que o esquizofrênico tem dele mesmo é uma imagem fragmentada, o que permite a ele, por exemplo, ver coisas e ouvir coisas, né? Ele cria uma realidade paralela, se a gente pudesse dizer. Jacques Lacan nos oferece, quando ele faz o seu estudo sobre a esquizofrenia, o esquema L. Porque no esquema L, ele vai dizer que o esquizofrênico, ele singulariza a imagem, né? O a linha, que é, digamos assim, o circuito do imaginário, ele singulariza este espaço do imaginário, onde ele cria essa realidade paralela, né? E aí, então, Lacan vai nos dizer que o esquizofrênico, ele constitui uma identificação imediata. Essa identificação imediata é que permite que ele se identifique não a um outro enquanto alteridade, mas um outro semelhante a essas imagens, né? Que são as bengalas imaginárias, e que vão dar sustentação, ou que podem dar sustentação a esses sujeitos nessa realidade, que eu estou chamando de uma realidade paralela à realidade enquanto tal. Freud vai nos falar de duas etapas específicas, né, na esquizofrenia. A primeira, que arrastaria, né, o eu para longe da realidade, portanto, para longe da possibilidade de se reconhecer num lugar de alteridade, que é esse campo do outro, né, ofertado a partir do investimento desse outro. E a outra etapa que Freud menciona, né, é esse reparo, né, essa perda sofrida na medida em que o indivíduo esquizofrênico, ele não constitui esse narcisismo a partir do narcisismo dos pais, o narcisismo primário. Ele então repara essa perda pela criação dessa outra realidade, dessa realidade paralela. Então, a gente pode dizer, a princípio, aqui, que a esquizofrenia é uma não estruturação do eu, ou, melhor dizendo, uma fragmentação do eu, deixando o sujeito numa organização autoerótica, afastando a possibilidade, né, de constituição de um eu na realidade enquanto tal. Daí esse mecanismo que acontece na esquizofrenia, que é a dissolução do imaginário e a construção das bengalas imaginárias. Vou ficar por aqui. Até a próxima. Tchau.